Olá, vamos para o nosso quarto aprendizado, né? Experimentando Jesus tomar sobre si nossas dores e feridas, né? Vamos trabalhar Isaías 53 e Gênesis 45. Vamos pegar a Bíblia aí, vamos lá. 53 diz assim, lá na metade dele, né? Certamente ele tomou sobre si, lá no versículo 4, as nossas dores, nossas enfermidades, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Aleluia, glória a Deus, né? Nós não somos responsáveis pelas feridas que outras pessoas, né, fizeram por nós, em nós, né? Feridas paternas, maternas, né, que nos foram impostas. Mas somos responsáveis, né, pelas fortalezas que nós levantamos em volta de nós, que criamos e que mantemos, né? Por isso somos feridas, né? E a gente fica remoendo isso ao longo de nossas vidas. Por isso eu falo para vocês, identifique todas as fortalezas, todas as iniquidades, todas as transgressões, né? Só assim seremos libertos, tá? Aqui fala assim, Jesus toma qualquer pessoa, né? Ele quer o seu coração, né? Esse coração que está vazio, despedaçado, destroçado, fragmentado em várias partes, né? Sem vida, sem esperança. Jesus está pronto, só esperando você, né? Mas às vezes a gente tem que ter essa dependência do Senhor, né? Às vezes não, totalmente, né? A gente tem que ter essa dependência do Senhor. Mas às vezes a nossa personalidade, ela nos leva a entender tudo isso de várias outras formas, né? Às vezes é ministrada uma palavra, né, no púlpito da igreja. Às vezes você é tocado, às vezes fala com você, às vezes não fala, né? A pessoa nem presta atenção. Às vezes, você lendo a escritura, você já é tocado, né? Ali você já tem uma transformação, né? Uma experiência com Deus. Ou às vezes não, né? Às vezes vai no encontro com Deus, é ministrada a palavra, vive ali a emoção, né? O qual a gente não tem que ter diante de Deus é emoção. A gente tem que ser racional, né? As dores, elas tem louvor, né? Que ministram na nossa vida também, né? Mas a gente tem que ter esse coração preparado, né? Quando a gente vai buscar o Senhor, a gente tem que estar com o coração aquebrantado, né? Para receber aquilo que vai ser ministrado no nosso coração, aquilo que Ele tem preparado para nós, né? Eu digo assim que a gente não tem que aceitar as coisas que as pessoas impõem na nossa vida, né? Até os nossos pensamentos, né? Que às vezes nos traem. E aqui diz na palavra que a gente não tem que confiar no nosso coração, né? Nosso coração são nossos pensamentos, eles são enganosos, né? São falhos. A gente tem que confiar no Espírito Santo, buscar Ele todo o coração, né? Leia a palavra, porque é ela que liberta, é ela que cura, certo? A gente não tem que aceitar qualquer enfermidade que imponham na vida da gente, né? Porque se Jesus já curou, já nos libertou, para que a gente fica colhendo coisas para nossa vida, né? O ser humano, ele
eu não sei dizer, mas às vezes é muito preguiçoso, né? Ou muito desinformado de buscar as coisas de Deus, né? Buscar as coisas do alto. Porque este livro, a Bíblia, aqui fala tudo que a gente tem que fazer. Tudo, né? Desde a nossa saúde, desde o nosso nascimento, tudo. Casamento, cozinha, né? Fala de dinheiro, fala tudo. E a gente ainda é teimoso, não vai procurar este manual de vida, né? A gente ainda fica escutando os outros falar, né? As nossas ideias erradas, e não vai buscar o Pai, né? Ele só tá ali de braços abertos esperando, né? Como eu falei no outro vídeo, né? Tá a porta e a gente não abre. Então vamos, né? Ter uma outra visão, ter um outro conhecimento. Vamos largar a procrastinação de lado, né? A preguiça de lado e buscar o que o Senhor quer para nossa vida, né? Porque nós nascemos com um propósito, né? Que foi de adorá-lo, né? A gente estudar aí para ajudar outras pessoas que também estão feridas, magoadas, cheias de lepras, né? Então a gente tem que ajudar. Precisamos buscar a cura de Deus, né? Jesus, para então nos transformar em pessoas libertas, curadas, restauradas e ser restauradoras de vida, né? Quando a gente vem aqui falar para você que está precisando ouvir, né, uma palavra do Senhor, é porque a gente já tem um pouquinho de experiência, né? Já ouviu um pouquinho do Senhor, né? Já tocou no coração e já tem alguma coisa, né? Um fragmento a mais, né? Mas você pode ser melhor, você pode buscar melhor, porque Deus quer a gente agindo a favor dele, né? Por isso ele quer formar discípulos e não apenas meros ouvintes, né? A gente tem que praticar tudo aquilo que a gente aprende, certo? Lá em Gênesis 45, do 1 ao 15, fala de José. Quando ele passou por todo aquele processo, né? E... Ai, caiu aqui a Bíblia. Passou por todo aquele processo e ele foi ter o perdão lá, foi se apresentar aos seus irmãos, né? Para quem conhece o texto todo, né? Ele também tinha dores, né? E ele, apesar de que ele não reclamava, ele era um homem íntegro, né? José é um exemplo a ser seguido, né? Como muitos outros. Mas vamos lá. Quando José se revela a seus irmãos, a sua cura é demonstrada. Quando sua máscara cai, quebra barreiras, se mostrando em vez de acusá-los, né? Olha só que maravilhoso. Em vez de você acusar aquela pessoa que te oprime, que fala mal de você, né? Que xinga você dentro de casa, que te coloca lá embaixo, né? Que não ajuda nada. Dobre seu joelho ao Senhor. É só Ele que vai fazer. Você não pode fazer nada, né? Aí, em vez dele acusar os seus irmãos, ele viu que havia um propósito de Deus para a vida dele e de outros, né? Todo aquele caminhar de José tinha um propósito. Olha como Deus é maravilhoso, é tremendo, é fantástico. Eu não canso de falar que Ele é maravilhoso, tá? Porque Ele muda a nossa história, muda totalmente a nossa história, tá?
Quando José foi, ele apanhou ali, né, seus irmãos venderam, ele jogou ele no poço, depois vendeu ele, né, ele foi escravo, aí ainda veio aquela mulher para perturbar a vida dele, aí ele foi preso, né, mas Deus estava com ele o tempo todo. Você vê que onde ele colocava a mão, ele prosperava todo lugar. Você imagina, até uma cadeia ele fez prosperar. Ele organizou a cadeia toda, né? Você imagina o que ele não faria mais, Deus estando com ele, né? E nesse tempo todo ele não reclamava, ele não pedia para morrer, né? Não era pequenininho, não ficava, né, reclamando à toa. Ele apenas cria no Senhor. Mas ele não tinha visto o propósito ainda, né? Que era tudo o que ele ia passar, até ele ser governador. Então Deus fez um propósito na vida dele todinho, né? Para ele ser governador e salvar aquele povo da fome. Se você está passando por um problema, né? Veja com outros olhos, veja de outra forma, né? Veja o que você está errando, né? Porque às vezes a culpa também não é só do outro, é nossa. Às vezes 98% é nossa, né? E a gente joga na culpa nos outros. Então a gente tem que ver o que Deus tem para mim lá na frente, né? Qual é o propósito dele na minha casa, na minha vida, na vida dos meus filhos, do meu marido, certo? Quando ele nos levanta, eu passei por um processo todinho, até eu ver esse propósito de Deus na minha casa, né? Porque é através de mim que eu e minha casa serviremos ao Senhor, tá? Tenho uma filha que não está na presença, no mesmo caminho que eu, né? Ela crê em Jesus, mas de outra forma, né? O meu esposo também não está alinhado, mas ele ouve a palavra nas células, né? De vez em quando ele me acompanha para a igreja, ele lê a Bíblia, né? Mas ainda não está alicerçado, mas para a glória do Senhor ele vai estar, né? Mas Deus me levantou aqui dentro da minha casa primeiro, né? Eu passei por várias coisas, mas ele me levantou, porque o propósito dele era que eu estivesse aqui, né? Adorando a ele, amando a ele, lendo a palavra, alimentando a palavra, e para poder trazer a outras pessoas esse amor que eu sinto por ele, né? Que é tão grande. Aí no versículo 45 de Gênesis 8, diz assim: assim não foram vocês que me enviaram para cá. É o que José falou para os seus irmãos. E sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Viu? Que a gente possa reconhecer o propósito de Deus na nossa vida, tá? A sua história, a história de José é totalmente transformada, né? José deixa de ser vítima para mostrar a graça e a misericórdia de Deus, discernindo os propósitos dele na vida, de Deus na vida dele, né? Reconciliando com seus irmãos, perdoando eles pelo mal que eles fizeram, né? Abençoando-os muito além do que mereciam e imaginaram, certo? Já ouviu falar que Deus usa até o diabo para nos ajudar, para ajudar os seus servos, né? Ele usa, ele faz o que ele quer, né? A vontade é dele, o mundo é dele. A gente tem que apenas amá-lo, né? Querer que ele faça o querer dele na nossa vida, né? Então, quando você acordar, abre seus olhos e primeira coisa, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos, né? Dê um bom dia maravilhoso e agradeça
E peça a direção do Senhor, do Espírito Santo, para te conduzir no dia, né? Porque cada dia o inimigo quer nos atingir. Ele lança setas, né? Inflamadas. E ele tenta de qualquer forma nos tirar nós do caminho de Deus, né? Deixar a gente fraquinho, né? Ele coloca medo, ele coloca todas as armas dele em direção a nós, né? Ele ataca a nossa mente. Então a gente tem que ter uma mente renovada e todos os dias a gente tem que colocar isso na nossa mente, né? Eu sou filha amada do Senhor, eu nasci para adorá-lo, eu vou viver o propósito do Senhor, né? A gente tem que ir falando, certo? E em meio à tribulação, em meio ao trânsito, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, né? Você vai para o trabalho, você sentou ali na mesa do seu trabalho, agradeça por estar ali, né? Mas que peça a direção do Espírito Santo. E vigia, né? Porque a gente às vezes pede direção, pede o caminhar de Deus, mas a gente vacila, né? A gente não presta atenção, porque o inimigo ele vem sutilmente, né? Agradavelmente nos perturbar, né? Então a gente tem que ser tratado dessa forma, né? O que precisa ser tratado em nós é o nosso coração. O nosso coração é o quê? A nossa mente, né? Através da nossa mente é que a gente tem que ser tratado. Porque tudo é na nossa mente. Uma doença, ela é afetada através da nossa mente, né? Você imagina quando você recebe quando a pessoa recebe um laudo de câncer, né? Às vezes a pessoa tá ótima, na hora que ela leu aquilo ali, todas as armas do seu corpo vão ser ativadas, né? E ali se instaurou a doença. Às vezes ela nem dava sinal, mas leu aquele papel, foi aqui, destruiu tudo, né? Então a gente tem que fortalecer a nossa mente. E aonde que a gente fortalece? Através da Bíblia, através da palavra de Deus, né? Porque é Ele que revigora nós todos os dias. E é isso. Então fiquem com Deus. Deus abençoe você. Abra sua mente, seu coração para entender a palavra do Senhor, tá? Não deixe Ele de lado. Ele é o nosso norte, Ele é o nosso caminho, né? Ele é a verdade, a vida. E só vai ao Pai quem tiver com Ele, né? E vamos lá, experimentando Jesus tomar sobre si nossas dores e feridas. Então lança sobre Ele e Ele vai te restituir todas as coisas, tá? Seja fiel ao Senhor de todo o coração. Em nome de Jesus, até a próxima. Amém.